Iniciando, então, uma boa tarde às turmas do curso de graduação em dança, da licenciatura em dança da URGS. A gente está dando reinício às atividades das entrevistas com profissionais do campo de investigação e da prática profissional em dança. E nesse período agora, a gente vai então reiniciar com a nossa convidada de hoje, Joelene Lima, que é a nossa primeira convidada desse semestre. A gente vai reiniciar também falando um pouquinho de trajetórias formativas e experiência de construção de projetos, investigativos no campo da dança. A Joelene tem uma formação na área de ciências, anterior à formação na área de artes, e ela sempre procurou estabelecer essa articulação entre educação, a formação no campo da área da educação, da área da pedagogia, com a formação em ciências e com a formação que ela veio buscar mais adiante no campo artístico. E essa eu acho que foi um grande desafio, uma grande contribuição que ela trouxe para o grupo de colegas, para as conversações com os professores, com o grupo docente. Mas sempre lembro, e eu acho que é muito bem lembrada, né, esse semestre, vários alunos falando muito nas tuas investigações, na tua presença no curso, como tu sempre era uma pessoa que trazia essa interface da relação entre a ciência e a arte. Assim. Então, vou passar a palavra para a Joelene, ela vai contar um pouquinho para nós, inicialmente, da sua trajetória de formação anterior à formação em dança, e as formações paralelas, né, que ela tem desenvolvido no campo das práticas corporais também. Tem várias aí, os truques e segredos aí para nos contar, nos revelar. Jo, muito obrigado por estar aqui. Estou muito feliz de dar reinício a esse projeto que iniciei no semestre passado contigo, como minha convidada. Estou muito, muito feliz mesmo. Eu que agradeço o convite, Márcio. Para mim é uma honra poder participar dos teus projetos de sala de aula. Te admiro muito como professor, como artista. Olá, pessoal do curso de formação Licenciatura em Dança, um curso ao qual eu tenho bastante carinho, um grande apreço, com excelentes profissionais e tenho uma trajetória muito agradável, foi muito bom participar, me formar licenciada em dança na URGS. Então, como o professor Márcio já me apresentou, eu tenho uma experiência grande como professora de sala de aula, 30 anos em sala de aula. Comecei nos anos 90 com a licenciatura na área de ciências e matemática. Então, fui professora de sala de aula e laboratorista, laboratório de ciências, laboratório de matemática, nas escolas da rede pública e privada no Rio Grande do Sul. E também especializei, fiz vários pós em metodologia do ensino, em informática, porque eu sempre fui apaixonada por tecnologia, então a mídia educação sempre esteve no meu cotidiano. E é importante frisar que na época que a gente começou, eu e o Márcio, porque o Márcio mais ou menos regula comigo de tempo, né, de idade, de tempo de vida, nós nos apaixonamos pela tecnologia e nem era essa tecnologia que a gente tem hoje aqui. Ela era aquela tela preta com a letra magenta ou verde e a gente tinha que explorar e conhecer um pouquinho de programação. E com isso eu virei professora de informática na escola e também nos pós-graduação em informática e educação. Vindo a trabalhar nessa área por bastante tempo também. Eu sempre gostei de dançar e sempre gostei de atividades físicas, sempre levei isso em paralelo na minha vida, dança do ventre, dança circular, as práticas de yoga. Então, eu um dia resolvi estudar um pouco mais a fundo a arte e a dança. E me descobri artista, sim, e como dizia a professora Luciana Paludo, descobri a bailarina dentro de mim. Porque eu não pude seguir os estudos em dança quando era criança, né? E então eu realizei esse desejo na vida adulta. Eu estava perto de aposentar, então eu fui fazer mais uma formação. É gente que gosta de estudar. Bom, o
Márcio me pediu que eu falasse um pouquinho sobre a minha pesquisa no TCC. Logo que eu entrei no curso de dança, eu comecei a me apaixonar pela análise do movimento e também pela dança circular. E fiz uma formação na área, dancei bastante. E daí, então, quando a gente foi fazer o TCC, eu tinha 2 desejos de TCC. O Márcio sabe, porque ele me acompanhou, foi meu orientador. Então, no TCC 1, eu quis versar, ir para o lado da gestão. Porque a gente até pode conversar um pouquinho mais sobre isso, né, Márcio? Mas, na minha opinião, é muito importante o estudante da licenciatura em dança pensar em ser gestor, em criar projetos para encontrar espaço no mercado de trabalho, ou até mesmo criar o seu próprio espaço no mercado de trabalho. E é muito importante você conhecer sobre gestão. E os meus últimos anos de trabalho em escola foi na área de gestão. Então, eu vi a importância que é um trabalho de gestão bem feito. Bom, e então eu fui fazer um projeto de gestão na área online, gestão em projeto em dança, né, online, e um projeto com matemática e dança circular. E eu vou contar para vocês então o que acabou virando meu TCC mesmo, que foi sobre matemática e dança, geometria sagrada e dança. Eu vou compartilhar a tela para o Márcio para mostrar para o pessoal Já a voltei apresentação. ao anterior, aí já está liberado aqui o compartilhamento. Obrigada. Eu vou fechar meu áudio para não dar ruídos enquanto tu está apresentando, e depois eu vou, mais no finalzinho do bloco, a gente faz toda uma apresentação, e depois no final do bloco eu entro, a gente bate uma bola aqui, faz uma conversa. Tá bom, mas fique à vontade se quiser fazer algum comentário durante, né, prof? Porque estamos juntos nessa. Bom, aqui o título que eu dei para o TCC, né, nós criamos o título, eu e o prof. Márcio, são experimentos e objetos pedagógicos em dança e geometria com as linguagens, a ciência, a dança e a matemática através de metodologias ativas. Então, eu apresentei agora, neste semestre passado, este trabalho. Esse trabalho ele versa em 2 áreas específicas: design da aprendizagem e metodologia ativa. Então, ele é no campo das artes, mas ele está voltado para o ensino de arte. E o que seria, então, design da aprendizagem? Alves já nos explica que quem trabalha o design de aprendizagem é quem conduz o processo. Então, é o professor, é o moderador daquele grupo que está aprendendo. Então, o que cabe a essa pessoa? Cabe a ela fazer uma análise de como é que é o grupo, como é que é a situação daquele grupo de aprendizagem e desenhar uma aprendizagem adequada para aquele grupo, considerando o tempo que você tem, o espaço de sala de aula, que muitas vezes não é muito favorável à dança, o perfil daqueles grupos de estudantes, enfim. Depois, então, que faz um desenho de como é que vai ensinar ou trabalhar com esses alunos, começa a implementar, apresentar para os estudantes e depois disso fazer uma avaliação junto com o grupo. Então, esse é um ciclo para a solução de aprendizagem desenhada pela Alves em 2016. E metodologia ativa nada mais é do que o estudante ser protagonista. Então, dele buscar o conhecimento e dele trabalhar em grupo, fazendo uma produção colaborativa. A dança nos proporciona muito isso, essa possibilidade do trabalho em grupo de produção colaborativa. Então, a partir dessa produção, fazer uma ação, reflexão e essa interação do estudante. São
Falhou teu áudio um pouquinho, acho. A dela tá ruim. Não é tua, não? Não. É lá. Ela travou. O professor tem que ter esse perfil, mas é um perfil que se espera de uma pessoa formada nesta área da educação. Jô, então, que eles tenham uma voltar um pouquinho. Deu um pico de, acho que, queda da tua internet aí. Depois que tu falou do protagonista e da produção colaborativa, deu uma falha no teu áudio. Opa! Tá, só para gente... Então, assim, no lado esquerdo da tela a gente tem um resumo sobre design de aprendizagem e no lado direito sobre metodologia ativa. O estudante como protagonista da sua própria aprendizagem, né? Numa produção colaborativa, produzindo o seu próprio conhecimento, estudando junto com o professor através da interação e da ação-reflexão. E esse desenho em espiral que eu fiz aqui no meio são palavras que se remetem ao perfil do profissional e do cidadão que se deseja formar. Então, tanto o professor quanto o estudante devem ter essas capacidades aí dentro do seu perfil profissional adulto, né? Então, uma capacidade de comunicação oral, uma capacidade de análise da situação, uma agilidade, uma adaptabilidade, uma liderança, saber lidar com as informações, ter curiosidade, ter iniciativa, ser crítico, ter imaginação. Então, para a solução de problemas, saber escrever, uma escrita eficaz. Então, essas são características que se espera de um profissional, né? Então, a gente pode trabalhar isso através da dança. Nesse trabalho, eu usei 2 estágios que eu fiz durante o curso de dança. Um estágio de docência em projetos de dança, que fui orientada pelo professor Márcio, e eu fiz lá no Espaço Amplo, da Fernanda Boff. Esse estágio, eu tinha a intenção de criar uma metodologia adequada para o ensino da dança, usando já a geometria, mas a impressão 3D. Então, eu fiz uma experiência de construir icosaedro do Laban na impressora 3D e em tamanho natural, para que o estudante entrasse dentro da forma geométrica e experimentasse os movimentos dançados com o seu próprio corpo. Então, vocês que são estudantes da dança já devem ter feito a cadeira de análise de movimento 1, 2, com os profs, e a gente estuda, né? Esse projeto do icosaedro, feito pelo Rodolph Laban, e toda a notação labaniana ali, a labanotação. E então a gente quis colocar o estudante tendo essa noção de kinesfera, trabalhando os planos, o eixo, o nível, enfim. E com uma experiência em dança nesse espaço com crianças de 11 a 13 anos, porque a Fernanda tem grupos pequenos de estudantes que têm aula lá, né? Então era, digamos, multifaixa etária. E a gente fez um projeto pedagógico, eu trabalhei junto nesse estágio com a colega Anne Plein. Então, opa, faltou a foto? Não. Aí, como é que eu construí esse icosaedro, né? Ali na direita tá a fotinho dele lá no pátio de casa, com montadinho, né? E o estudante entrando, podia entrar dentro dele, qualquer pessoa podia entrar dentro do objeto. Mas no que eu me baseei? Me baseei nos meus conhecimentos de geometria, como professor de matemática, e na noção de arquétipo, que existe nas diferentes danças. Os arquétipos, eles são elencados pelo Bernard Vosier, que é quem cunhou o termo dança circular, né? Um pesquisador na área de dança, que usou o símbolo da cruz do bailarino, essa visão do bailarino, essa figura estereométrica que é até hoje usado para as aulas de balé, para criar o icosaedro, lá em 1915. Ele teve a mesma formação, o Laban teve a mesma formação que o Vosier,
Então, o Vossier trabalhava a figura estereométrica do bailarino e o Laban criou o icosaedro a partir dela. Então, eu acredito, né, que por eles serem contemporâneos, esses artistas beberam da mesma fonte, porque ambos foram bailarinos formados em balé clássico, né, na Europa. Então, aqui está a construção que eu realizei, e aqui está a foto junto com a Anne, eu lá pulando com as meninas. Esse projeto, os estudantes auxiliaram na montagem, então teve uma noção de geometria ali, né? De trabalhar os pontos, né, do sólido geométrico, o vértice, aresta, e depois de montar a figura, a gente conversou sobre ele. A temática da Fernanda era invenções, então foi muito legal. A gente fez atividade chamada Vidro, relacionado com esse tema, e trabalhando tensões e qualidades do movimento, brincamos de pega-pega, enfim, fizemos uma oficina usando o icosaedro, que funcionou como uma máquina do tempo. Então, esse é um trabalho que eu usei aqui no TCC. E o outro foi utilizando a metodologia ativa com o ensino médio, aí sim uma turma de ensino médio, no estágio de ensino médio, com a professora Rubiani, que eu utilizei a metodologia do Scrum, se vocês conhecem um pouquinho de programação, e do Scrum é usado nas empresas de desenvolvimento, né? Então, o que eu me baseei? Eu trabalhei em fases. Na fase 1, eu estudei o perfil da turma, eu escolhi a temática, eu dividi os assuntos, eu defini os grupos de trabalho e pensei nesse processo como um todo, fiz o planejamento. Depois, na fase 2, eu escolhi 2 temáticas, dei o desafio para eles, né? E separei os grupos, ok? Eles se organizaram nos grupos que eles desejavam. E aí nós trabalhamos 4 ações, foi um sprint de ação na fase 3. Essa é a metodologia do Scrum, ela pode ser usada em qualquer empresa, é utilizada nas relações de trabalho. E depois a gente testou, então, esse planejamento do objeto, revisamos todo o sprint e fizemos essa autoavaliação, essa análise do que a gente aprendeu com essa experiência. Então, eu trabalhei geometria e as linguagens da geometria para auxiliar essa visualização, a construção dos objetos, a representação espacial e o conceito do círculo, da circunferência, do desenho geométrico para a construção de mandalas, e essa relação do conhecimento que Pitágoras trabalhou com o estudo místico dos números, porque ela é a base da geometria sagrada. Então, relacionei o tempo, e eu estudei uma entrevista feita pelo professor Márcio com a professora Cristina Bonetti, que é especialista em danças sagradas e no sagrado feminino. E então, nessa entrevista, a própria professora diz que a vida é uma dança, que é mágica e não é lógica, e que a dança é uma ponte, no caso, palavras do Bernard Vossier, uma ponte entre o tempo e o espaço através do movimento. Então, o bailarino deixa o passado para trás de si como uma cauda de um vestido, sem medo do futuro, pois ele ainda tem que dar forma ao futuro. Então, a gente trabalhou aqui um pouquinho da geometria sagrada com a semente da vida, ou a mandala da flor da vida. A gente trabalhou com sólidos geométricos platônicos, com essa noção que vem das diferentes doutrinas que utilizam a mesma forma, também com o Leonardo da Vinci. Esse escrito aqui é um escrito de Da Vinci que usou e chamou de semente da vida, porque descobriu a relação geométrica em diferentes objetos e no corpo humano. E também a matemática do Fibonacci. Então, o Vossier, nos seus estudos, encontrou que até os indígenas norte-americanos trabalhavam a serpente, e a gente remete a serpente a essa questão da vida, dos ciclos de vida, né? O icosaedro, que se a gente girar e der velocidade, ele vira uma esfera.
as danças circulares e um pouco da história dos povos que dançam sempre em círculo, que foi o que o Vossier pesquisou, porque o Vossier visitou vários povos do mundo e descobriu que a maioria dos povos dançam em círculo, diferentes coreografias, composições e músicas, mas dançam em círculos. A experiência, então, nossa experiência no estágio e na dança circular e aqui o ensino médio. E com a dança e as linguagens? Porque a dança tem diferentes variações. Ela era uma prática de grupos sociais. Em rituais e manifestações populares, não necessariamente a dança era esquematizada, existia uma coreografia esquematizada e pronta para se seguir. Até hoje a gente gosta de dançar nas festas, e então é uma manifestação popular a dança, e tem muitas variações. E o círculo, como uma forma de celebrar de mãos dadas. Os povos sempre celebraram e fizeram isso como uma possibilidade de expressão, de comunicação, de educação, ou seja, transmissão de cultural, para além de um simples exercício físico. Sempre é aquela coisa de comunidade, de estar no meu grupo. E o que é a ritmologia pitagórica? Que Pitágoras viveu 570 anos antes de Cristo. E ele acreditava que os números, eles eram sagrados, porque ele representava o número 1 como o centro de uma circunferência e como a circunferência, né, inicial, o ponto de origem, como origem da vida, origem de tudo, como própria simbologia divina. E o número 2, então, surge a partir do centro do número 1 e forma 3 pontos, então. O centro da circunferência, os outros, com a outra circunferência que surgiu, né? Então, aqui ele começa a criar o que depois virou a flor da vida. E a partir desta forma geométrica, ele criou os próprios sólidos. E, então, ele veio fazendo a geometria, o triângulo com 3 pontos, que representa o homem, o quadrado, o planeta Terra. Então, aí cada um vai um símbolo diferente, tá? Até a gente chegar na esfera. Eu, como prof de matemática, apaixonada por geometria e pelo trabalho de Pitágoras, aproveitei para colocar, porque eu vi na dança o uso dessa formação geométrica. Então, o círculo, do ponto de vista coreológico, é formado pela presença da pessoa na roda. E a geometria está exatamente no movimento geométrico de todos que fazem parte do círculo. E eu usei, então, o trabalho aqui, Bloom in Wind, as danças sagradas, numa coreografia que se chamava Flores ao Vento, né? E os alunos do ensino médio fizeram uma adaptação dessa coreografia, eles chamaram de coreografia mosaico, no estágio de ensino médio, pela metodologia do Scrum. Então, eles criaram um videoclipe. Então, eles tinham uma tarefa, eles estavam divididos em grupos para criar o videoclipe. Márcio, tu queres que eu mostre o videoclipe agora ou mostramos no final, quando eu terminar os slides? Acho que mostramos no final. Pode ser? Bom. Ótimo. Aí aqui, então, só para mostrar para vocês a mandala que eu fiz para explicar o que foi estudado nesse TCC. Foi estudado, então, a arte como dança, música, movimento, coreografia e a noção de espacialidade. Uma dança como expressão em movimento, né? Uma manifestação cultural, uma presença da cocriação. A tecnologia, porque a gente trabalhou filmagem, videoclipe, a gente aprendeu fazendo através da interação com os recursos. O multiculturalismo, ou seja, esse aspecto que pode ser religioso, cultural e histórico da dança
em especial da dança circular, através dos tempos, a matemática, porque a gente trabalhou a geometria, desde a plana à espacial, para a construção das mandalas. Essa questão do sensível, de eu ter um autocontrole, de eu ter uma organização, de eu trabalhar em grupo, desse contato do meu corpo com o mundo e com o outro, né? E a parte da educação na sala de aula, o ensino básico, essa experiência que eu já tenho de anos de sala de aula. Então, nesse TCC aparece tudo isso. Eu agradeço, Márcia, a oportunidade de falar com calma sobre ele, porque na apresentação do TCC a gente sempre tem um tempinho muito curto para discorrer sobre tudo que a gente passou tanto tempo estudando. Então, esse é o TCC. Eu vou parar. Tu queres que eu já partilhe logo? Vamos ver o vídeo? E a gente conversa um pouco? Vamos. Tá bom. Então, tá aqui. Eu vou passar direto do YouTube, porque tem bem a mãozinha todo o processo. Márcio, tu pode conferir se o som tá saindo aí para ti? Sim, deixa eu ver. Não, não tá saindo. A imagem tá bem, tudo ok, mas o áudio não tá entrando. Então, nós vamos ter que ver como é que a gente vai transmitir com áudio. Deixa eu voltar aí para o mconf, parar de compartilhar e ver como é que eu vou transmitir com áudio. Porque isso... compartilhar com áudio. Uau, tá aqui. Aí, né? Muito bem. O prof de tecnologia não pode perder, né? Por computador. Não. Vamos lá, no começo não tem áudio mesmo, tá? Eles fizeram um boom inicial aqui. Lá vai. Essa parte eu vou deixar rodar porque eles se divertem. Schmidt não inventa. Opa! Onde é que eu tô? Obrigado. Eles mesmos colocaram no YouTube. Foram eles mesmos que colocaram. Oi, desculpa. Foram eles mesmos que colocaram no YouTube? Sim. Sim. Então, como é que ocorreu esse processo? Tentar explicar assim, no tempo de um comercial. Eu dividi os meninos em grupo, eles escolheram quem seriam os bailarinos, então a gente estudou a música, eles escolheram a música. Eu não interferi, né? Deixei para eles criarem, mas eles estudaram um pouco de dança circular, a gente dançou dança circular. Eles entenderam a aula sobre geometria sagrada
E aí a gente escolheu eu escolhi a coreografia inicial, que era Flores ao Vento, e da Nani Klock, que é uma bailarina, professora alemã, que tem uma escola de dança circular na Alemanha. E mostrei para eles a coreografia completa e eles dançaram comigo. E depois dessa experiência em dança circular, eu disse para eles, agora eu quero que vocês façam uma releitura com o perfil de vocês. Então eu disse, vocês vão escolher o figurino, aí eles escolheram o uniforme da escola, porque eles estudam numa escola ali, Colégio Tiradentes, né, da Brigada Militar. Para mim foi uma honra fazer o estágio lá, porque muito organizados, os meninos são muito disciplinados, e foi uma coisa muito rápida o estágio, porque a gente estava nessa coisa de pandemia, não podia ter todo aquele tempo de estágio regular, eu tive um estágio de flash, assim. Daí os meninos se dividiram em grupo, então um grupo quis ser contra regras, ajudar na filmagem, organizar uma dupla, 4 alunos eram da filmagem e edição, eles se dividiram entre eles, por quem ia filmar, quem ia editar, quem era o celular de quem, eles gravaram tudo no celular. O pessoal da coreografia, então tinha 2 meninas que auxiliaram a montar a coreografia, tinham essa visão de coreógrafo, já eram da dança e tal, queriam ajudar nesse aspecto. E os bailarinos, né? Então, a gente tinha esses grupos todos, tinha o pessoal que tinha que organizar, que era contra a regra, organizar o espaço, eles escolheram fazer na grama, no pátio. Ainda bem que aquele dia fez um dia lindo também, que a gente pôde gravar. Logo em seguida choveu, as 2h da manhã estava bonito e depois o recreio choveu. Então, esse grupo era um grupo que respondeu muito bem à metodologia ativa do Edu Scrum, que eles organizaram tudo. Então, em 4 aulas, tudo rolou. E encerrei, inclusive, o estágio em 6 aulas. Na 6ª aula, foi a última aula, foi o encerramento, e foi a avaliação de todo esse processo. Então, e eles estão com uma missão de criar um curta-metragem. Como disciplina, o componente curricular deles, que eu entrei, que era ligado às artes, a professora tinha essa missão para eles, de criar um curta-metragem, inclusive a temática era da área da literatura, era a Odisseia. E então eles já fizeram um exercício de gravação, de criar um curta-metragem naquele curto espaço de tempo, e eles mesmos postaram no YouTube, editaram e postaram. Então, foi realmente um processo bastante colaborativo e participativo. Muito legal. Então, uma das coisas que eu queria comentar, que acho muito, muito instigante, eu venho insistindo muito com as turmas já no decorrer desses quase 7 anos, trabalhando com os alunos do estágio de projetos, estágio de docência em projeto, é justamente esse aspecto, como a gente foi agregando, além de novas metodologias e ferramentas, como elas acabaram também redesenhando o nosso plano de trabalho, né? Uma coisa muito bacana, eu acho que todo mundo conseguiu ver pelos slides e pela apresentação bem didática e pausada, é como a metodologia Scrum, que está no campo das metodologias ativas e uma metodologia ágil, o mapa mental que tu construíste ao final, né? Eles são também verdadeiros planos de ensino, né? Em formatos mais contemporâneos, né? E também pensar o trabalho, né, além desse aspecto, então, quer dizer, uma nova forma de apresentar o plano de trabalho, o plano de ensino, o plano de aula. A gente tem trabalhado muito isso com os alunos, mostrado ferramentas como a própria o design instrucional, que são ferramentas de construir um plano de ensino completo, com todos os desafios, demandas, questões que constam nos planos de ensino tradicionais, mas não de uma forma linearizada. Eles são construídos relacionalmente, num plano, né? Então é uma coisa mais, tem um elemento sincrônico ali, operacionalizando tudo, né? Então a gente lança um elemento ali e esse elemento se replica no outro lado e mostra uma relação que às vezes eu não tinha percebido. O próprio programa
permite que ele mesmo propõe a relação. E aí tu pode, olhando, visualizando, conferir se é aquilo mesmo que tu está querendo fazer, né? Estabelecer essas lógicas de operacionalidade. Então, isso é uma coisa muito legal. Acho que o teu trabalho também mostra muito isso em vários momentos, porque vocês usaram várias metodologias, né? Todas elas intimamente se relacionando com metodologias de ensino e ferramentas de ensino contemporâneas, né? Já fruto dessas transformações que a gente tem chamado aí de educação 3.0, 4.0 e até 5.0, né? A gente tem falado um pouco sobre isso ultimamente. E nas nossas conversas anteriores a gente trouxe muito isso. Então eu acho muito legal porque a gente consegue visualizar bem na maneira como tu materializa as ferramentas, né? Então qualquer um consegue visualizar ali todo um plano de trabalho, tudo que estava envolvido, o conjunto, aquele mapa mental do conjunto de conteúdos e a maneira como eles circulam, como eles se entretecem, né? Como eles não são conteúdos dados de forma por blocos lineares, né? Então isso eu acho que é muito interessante e também é muito mais próximo da experiência e da vivência da nossa cultura contemporânea, né? Da maneira como a gente pensa hoje, né? Como a gente pensa por telas, por janelas, né? Por múltiplas relações, por simultaneidades, que a gente está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, essas coisas vão caminhando em paralelo, elas não acontecem mais de uma maneira linear, elas desconstruíram esse modelo de narrativa linear do ensino, né? E acho que o teu trabalho tem muito a ver com isso, assim. Né? Esse trabalho tem bastante de design de aprendizagem ou design instrucional, tanto na teoria para a base de pesquisa do trabalho, quanto na prática, né? Então ele traz Claro que eu trouxe um pouco da minha, ou muito da minha experiência como educadora, né? Porque eu vivi o processo de desenvolvimento tecnológico na educação, né? E a gente sabe que existem diferentes níveis ainda na educação no Brasil de uso da tecnologia como recurso em sala de aula ou como recurso para a produção de conhecimento. Então, eu usei todo esse know-how que eu já tinha, mas também eu busquei bastante sobre como que na empresa se aplica e se produz conhecimento. Por quê? Porque hoje você não pode pensar que a educação e o conhecimento ele acaba quando acaba o acadêmico. Ele não acaba. Você tem que continuar estudando, aprendendo e desenvolvendo profissionalmente. Então, você nunca vai parar de estudar e de aprender. E dentro das empresas, o próprio Sistema S está mostrando isso, né, há anos. É necessário que haja momentos de capacitação e aprendizagem. Então, as empresas desenvolveram essa questão do design instrucional para trabalhar com os seus profissionais, né, para melhorar e qualificar os processos. E por que não a gente usar na escola, já fazendo uma espécie de preparação para o trabalho, não é? Porque o ensino médio já não é para depois o menino já entrar no mercado. Pelo menos é essa a expectativa que um estudante, eu quando era estudante, eu tinha, né? Que eu ia terminar o ensino médio e eu ia conseguir trabalhar, ter meu dinheiro para fazer as minhas coisas, mesmo que eu fosse estudar e queria continuar estudando. Então, eu vejo a importância da gente tentar ligar a educação com a realidade social, com o mercado de trabalho, com a vida no trabalho. Tanto a educação acadêmica, então aí quem está aí na formação acadêmica, pensar projetos de gestão, como é que eu vou criar meu trabalho depois, minha empresa, onde é que eu vou, para que lado do mercado eu vou, que tipo de profissional eu vou ser. E dentro da escola, dar para os estudantes, especialmente do ensino médio, essa vivência de possibilidades de eles mesmos protagonizarem o conhecimento e chegarem. Então, ali no ensino médio foi muito bonito esse processo, porque eles compraram a ideia de cara e eles criaram. E isso ficou muito transparente até para a minha prof do estágio, assim, que viu que logo eles
desenvolveram, né? Pegaram ali o que é o meu recado naquele momento. Então, outra coisa é ver a dança como arte, mas ver a dança como processo histórico, né? Como parte da sociedade, como parte dos diferentes povos que o movimento, a dança, o corpo sempre esteve presente e não necessariamente sistematizado. Depois, claro, isso foi sendo criado. E até hoje a gente continua criando novos estilos de dança, né? Mas a dança em círculo sempre esteve desde os primórdios na humanidade. E uma coisa não sei se eu já linda falei tudo aí. que eles engajaram muito também, porque eles perceberam essa ponte mídia, né? Que eu acho que esse trabalho, especialmente, ele traz, eu estava pensando ali, a gente estava lá em 570 a.C., e vem para a música da Anitta, né, no século XXI, quer dizer, então essa extensão de tempo, né, essa dilatação do tempo compilada e concentrada numa proposta que é a própria ferramenta Scrum, né? Que ela realmente, por ser uma metodologia ágil, ela compacta, né? Num conjunto de ações, né? Então ela identifica, né? Uma linha de ação e ela consegue trazer o 570 a.C. para o século XXI, para, né, uma versão aí de uma música do funk brasileiro, etc. e tal, enfim, né? Quer dizer, isso eu acho muito legal, né? Acho muito interessante. É uma característica da metodologia ágil, esse curto espaço de tempo, né? Isso é muito bacana, porque como professora mesmo, às vezes a gente levava 2, 3 meses até chegar numa composição coreográfica dessas, porque prepara isso, prepara aquilo, é o corpo, é a música, e o professor conduzindo o processo o tempo inteiro, o aluno apenas como fazedor, ou então participando com o corpo. E dessa vez, assim, com essa metodologia, o tempo encurtou, a velocidade, então, do processo aumentou, porque é física isso, e a gente conseguiu um desempenho incrível em 6 aulas, né? Em 6 encontros de 2 períodos, né? Deu 12 períodos. O que eu levaria 2 meses, um trimestre para desenvolver. Claro que se tivesse mais tempo, a gente ia desenhar mandalas no papel, a gente ia usar compasso transferidor, que foi uma coisa que eu entreguei na primeira aula para eles. Essa aí eu não falei, né? Mas que está no TCC lá, as mandalas que eles criaram. Eu entreguei e eu usei tecnologia o tempo inteiro. Eu entreguei um QR Code, um papelzinho com a tarefa para casa, no final da primeira aula, que era olhar aquele vídeo e uma folha em branco, e fazer uma mandala. Então aí naquele vídeo eu falava um pouco mais sobre como que se constrói, como é que chegou na construção geométrica das mandalas, o que são mandalas, como é que eles poderiam criar a própria mandala, e eles fizeram muitas, ficou muito lindo. Eu recebi na próxima aula a tarefa, todo mundo fez a tarefa. 2 alunos que entregaram atrasados, mas também entregaram. E elas estavam lindas, coloridas, cada um criou o seu, a sua mandala. E então foi um exercício à parte, ficou como tarefa para casa, mas foi uma aprendizagem complementar da parte teórica que eu faria em sala de aula. Maravilhoso. Jô, vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutinhos para um café, rapidinho, e a gente volta com o segundo bloco, porque a tua imagem também congelou. E aí, então, eu paro um pouquinho, eu acho que aí ela volta. Deu uma congelada há um tempo e ela não voltou. Então, e aí agora na segunda parte, para a gente poder fazer um bate-bola também e falar, agora no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais, então, com educação para adultos. Então, falamos um pouco de educação, né? Na educação básica, né, ensino fundamental, ensino médio, e agora a gente vai falar de dança e educação para adultos, né, pensando um pouco mais em noções amplas de bem-estar, de saúde no ambiente de trabalho, enfim, desafios muito interessantes que eu tenho considerado talvez aportes para o futuro. Eu tenho insistido muito com turmas, né, da gestão e do estágio, né, da gente cada vez mais trabalhar projetos voltados, né, para essa amplitude das idades, né.
estava dizendo para os alunos, agora saiu uma nova categorização aí das idades, que prolonga a noção de juventude até mais de 60 anos de idade. Então, quer dizer, veja como a ideia de juventude, ela se estende em função do prolongamento da vida, das novas tecnologias, etc. e tal. Então, e como a gente está em constante processo de aprendizado, né? A ideia mesmo dessas novas carreiras que vão surgir, as novas profissões, as que estão desaparecendo, e aí vamos falar desses desafios da dança, essa atividade estética e artística e social, né, milenar, né, como ela vai se reinventando e o lugar importante que ela vai ocupar no mundo das corporações, do futuro, de um cenário tecnológico, de uma vivência em ambiente digital. Então, vamos falar um pouco sobre isso depois do intervalo. Tá? Ótimo. Tá bom. Então, tá, fazemos uma pausa 10 minutinhos. Tá bom. Então, continuando o nosso papo, estou aqui hoje à tarde. Para alguns será pela manhã, para outras pessoas será à noite, né, dependendo do horário que forem assistir. Estamos aqui, eu e Joelene Lima, nesse bate-papo sobre educação, novas mídias, novas tecnologias, ferramentas de ensino, desafios para o ensino básico, o ensino médio. Não chegamos a falar, né, sobre BNCC, mas ela é o pano de fundo de tudo isso também, né? Porque lá no fim das contas a gente também está discutindo todas essas estratégias, né? Quando ela estava falando, né, desses módulos, né, dessas tarefas, né, de construção de conteúdos, né, que vão unindo blocos de disciplinas, como a questão da tarefa da meninada lá do ensino médio, de realizar o audiovisual. Tudo isso está muito relacionado a essas novas formas de pensar o campo do ensino, né, nessa relação com as novas mídias, as novas tecnologias que entraram, né, e acho que a Jo foi muito sensível em lembrar que é isso mesmo, né, nós somos parte dessa história e nós vivemos e acompanhamos a chegada disso na escola de uma maneira mais global, né, mas nós mesmos não tivemos isso na nossa formação e fomos aprendendo muito aos poucos, assim, experimentando com uma tecnologia ainda de acessibilidade muito rudimentar, né. Eu gosto até de dizer um pouco que a educação é uma área reacionária, né? Ela, num certo sentido, porque a educação, diferentemente da arte, ou vamos dizer assim, de outras formas de linguagem, da própria ciência, né? Que se expõe ao devir, ao amanhã, ao futuro, arrisca na direção do futuro, a educação ela sempre é um freio, né, de mão, ela põe um freio de mão e ela vai dando tempo ao tempo até que a sociedade valide uma prática, uma técnica, uma tecnologia, etc. e tal, e aí é que ela acaba incorporando, né? Então a educação sempre ela está um pouco no revés, né, na contramão, né, num fluxo muito mais lento, né, de acesso, mas isso tem mudado, é isso que a gente tem assistido. Então, experiências como essas que a gente tem vivido, e as experiências, poderíamos aqui ficar falando horas sobre isso, né, Jo, sobre as transformações na escola, né, do ensino básico e do ensino médio nos últimos anos, demonstram que a educação está procurando acelerar esse passo, né, e entrar em mais consonância com essa realidade, porque também o protagonista, que é esse alunado, esse grupo discente de hoje, ele também está numa aceleração, né, do tempo, uma aceleração cognitiva, né, com todos os problemas que isso também tem, que isso não é só um mundo de maravilhas, né, a gente sabe disso, que não é só maravilha, mas ele também está nessa aceleração, e se a escola não conseguir encontrar um ritmo novo, ela vai permanecer ainda naquela forma de mestria do século XIX, da primeira metade do século XX, né? E a gente já está no século XXI, já partindo para o final do primeiro quarto de século, né? Que a gente está chegando em 2025, então a gente já está chegando a primeiro quarto de século do século XXI. Então isso é uma realidade que a gente precisa ficar cada vez mais atentos, mais alertas, mais disponíveis a esse acontecimento, né? No campo do ensino. Eu sei que há muita resistência. E agora a gente vai entrar com um papo que eu amo, né, que é muito bacana, que foi uma conversa que gerou
um projeto que seria o projeto inicial do trabalho de conclusão da JOA, mas se transformou depois numa possibilidade, inclusive, da construção de uma outra forma de produção de trabalho, até para o mundo do trabalho, efetivamente, né? Que é esse desafio de pensar. Eu acho que o design instrucional esteve presente aí em vários momentos, né? Tanto num projeto quanto no outro, que era pensar esse desafio da educação, né? Eutagógica, andragógica, educação para adultos em ambientes profissionais, né? Então, cada vez mais nós vemos assim um crescimento gigantesco dos experimentos de educação corporativa, né? Eu acho que as empresas, as indústrias, as startups têm demonstrado muito isso, né? Porque o capitalismo cognitivo, que está associado à concepção de empresa startup, depois empresa unicórnio, enfim e tal, né? É justamente isso, né? Uma empresa onde você, é isso que a Jo estava falando, você trabalha e é um aprendizado contínuo, um desafio, né? Um desafio ligado a tarefas, né? A ferramentas cada vez mais ágeis, né? E a construção de conhecimento, né? E o valor, inclusive, material e financeiro desse conhecimento, né? No mundo contemporâneo. Então, e aí a gente entra com esse assunto, que é um assunto muito desafiador, né? Porque a gente está mais uma vez, né? 570 a.C. e a Anitta, né? Lá naquele trabalho, e nesse a gente está falando, né? De ensino de dança e yoga, duas técnicas milenares, né? Duas formas de pensar o mundo, de uma relação com o corpo, com o cosmos tradicionais, né? E isso no ambiente corporativo, né? Das empresas de tecnologia que estão na ponta, né, do processo da nossa cadeia produtiva e da forma de organização do mundo do trabalho hoje, né? Então, acho que isso foi também essa maneira que a gente tem de pensar, né, de unir, enlaçar pontas tão distantes, né, e que é tão desafiador e tão criativo, né? E aí exige o trabalho da arte, né? Não só da arte prática do dançar, mas essa arte de enlaçar, né? Enlaçar essas temporalidades distantes, esses mundos tão diferentes, né? Então, e aí então convido a Joelene a voltar aqui, né? Agora vamos iniciar então um novo momento para a gente pensar um pouquinho, acompanhar, né? Uma proposta de projeto que ela criou de atividades com dança e yoga em ambientes corporativos. Obrigado, Joa, mais uma vez, por estar aqui comigo. E a palavra é toda tua. Mais uma vez, eu torno a agradecer o convite, professor. Para mim sempre é uma honra poder falar, especialmente para os colegas em formação, essa gente querida que está sempre buscando alternativas de valorizar a dança, né? Eu gosto sempre de voltar com o resgate histórico, então até para o meu raciocínio, para eu conseguir explicar bem o que foi que a gente pensou. Quando, há 30 anos atrás, eu era estudante, a gente tinha o recurso impresso, o caderno e a enciclopédia. Nesses últimos 30 anos evoluiu, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu disse para vocês, era 2D, né? Mas não tinha nem imagem, era letra, número e tela. Depois a gente veio para as imagens, depois veio para os vídeos, né? E a música. E a imagem em movimento e a criptografia depois. E os vídeos no YouTube, nossa, porque antes, se você queria ver um vídeo, tinha que compartilhar num espaço específico. E essa tecnologia que evoluiu rapidamente, evoluiu exatamente por uma questão comercial, né? Mas a gente viu que a escola teve que se adaptar à tecnologia há poucos anos, né? Ali em 2020, a escola estava online. E com isso veio essa reflexão de como a educação pode ser online. Como as empresas já faziam isso e algumas universidades, escolas já usavam, e existe um direito legal até de usar uma porcentagem
do que é trabalhado naquele componente de forma remota. E a escola foi para o remoto, toda, 100% durante um período. E essa experiência trouxe essa vontade e esse entendimento, principalmente da sociedade, de que muitas coisas poderiam ser feitas de forma digital. Até mesmo os trabalhos em home office hoje são bem mais conhecidos e existe um regramento para teletrabalho, trabalho em home office, enfim. Então, essa ideia de se trabalhar de forma remota, de trabalhar online, não é uma coisa nova, é uma coisa que já tem há anos, cursos à distância. Aliás, cursos à distância não conectados há muito mais anos. Meu pai fez curso à distância, que recebia material em casa, impresso e tal. Mas o digital, então, nos deu esse boom em 2020. Não tem como negar, no mundo inteiro. E a gente tem muita tecnologia boa para explorar. E acredito que a partir dessas vivências que as pessoas tiveram do digital há pouco tempo, nos próximos 5 anos a gente vai ter uma explosão tecnológica muito grande. Por quê? Porque viram-se possibilidades e investimos em pesquisa. Então, muito provável, o que hoje eu sugiro aqui, proponho, o que a gente propôs naquele TCC1 e que a gente pensou, ele seja ainda, logo em breve, ultrapassado longemente. Por exemplo, aulas no metaverso. Sabe? Tá aí. Daqui a pouco tá aqui. Então, eu humildemente apresento uma ideia que a gente teve de criar um TCC na área de gestão mesmo, propondo aulas de dança online. Não que seja uma novidade, as aulas de dança já existem, né? Mas é uma proposta um pouquinho diferenciada, vocês vão ver, vou apresentar para vocês agora. Não preciso áudio, vamos lá. Aqui. Então, apareceu aí para ti, Márcio? Muito bem. Esse aqui foi o TCC1 que eu fiz no curso de licenciatura em dança. Então, era um parcial, né, de trabalho de conclusão de curso. Fiz em 2021, recente, né? Eu investi, construí textos para esse TCC e aqui está um roteiro que a gente criou, que a gente deu o nome de roteiros corporativos para aulas de dança online. Então, por que o corporativo? Qual é o diferencial? A aula de dança online já existe muitas. O corporativo é porque é para ofertar para a empresa. Então, é design de aprendizagem em dança e yoga em ambientes de trabalho. Então, esses termos todos a gente ainda estava estudando, né, como é que ia apresentar, mas basicamente versa entre aprendizagem, dança, yoga e cultura laboral. Então, desenvolver um hábito dentro da empresa de trabalhar o movimento corporal. Esse roteiro, ele trabalha com esse método do design de aprendizagem ou design instrucional na educação 4.5.0, né, como material de referência, tá, para formato digital. E qual é o contexto? O contexto da tradição milenar da dança, do yoga, na presença na cultura contemporânea, que era isso que o prof estava dizendo. A gente está aí com a tecnologia à disposição. O yoga no mundo ocidental moderno, porque o yoga ele foi inúmeras vezes adaptado, né, ao nosso mundo. A educação corporativa e o design de aprendizagem instrucional. Então, o que eu tinha feito como cronograma, né? Então, aqui estou apresentando para vocês o meu TCC1, cronograma do TCC1, né? Então, eu trabalhei a revisão bibliográfica e digital e fiz leituras diversas sobre empreendedorismo, gestão, educação para o ambiente virtual, educação laboral, modelos de cartilhas e roteiros, formação yoga dance, tantra yoga. Eu estava neste momento de
buscar alternativas para trabalhar online. E aí aqui a intersecção que eu fiz na época, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho aqui. A intersecção que eu fiz foi entre educação, yoga e dança e as corporações. Então, é um TCC nessa intersecção que pretende estudar como oferecer esse serviço de yoga e dança num formato laboral. Então, eu precisaria especificar o quê? O papel do instrutor, do docente, né, no mundo do trabalho, corporativo, industrial, empresarial, do yoga e suas práticas integrativas com esse escopo específico que a gente delineia, então, que parte o que trabalhar a respiração, pranayama, trabalhar a meditação, trabalhar o yoga dance, né, trabalhar os asanas, o que trabalhar. Que atividade laboral e a sua configuração no mercado, o que é essa atividade laboral? Quais são as estratégias para prevenir os estados negativos no trabalho? Então, quais são as estratégias para promover estados positivos, emocionais, percepções, sensações de conforto ou desconforto na execução dos seus trabalhos, né, da vida laboral? E aí eu tinha prospectado alguns capítulos no TCC. Um é sobre a história, sobre o que é yoga, os benefícios da prática do yoga e yoga dance. Veja que aqui eu já foquei bem na dança com o yoga. Os processos históricos e daí porquê das minhas escolhas. Na educação digital, já com esse escopo bem delineado para ambiente laboral, para prestação de serviço online, e para o design de aprendizagem institucional na empresa. Num projeto, colocando as premissas e qual é o perfil desse trabalhador que está em home office, desenhar um projeto, né, de aulas online, e como produto eu teria 2 roteiros. Um para explicar para a corporação, para o empresário, para a empresa, a proposta de trabalho, e o outro para o usuário, para quem vai ser que é o trabalhador da empresa, que vai ser o meu aluno. Bom, então eu já aqui já vou falar dos 2 produtos, tá? Um roteiro para o gestor, onde a proposta é dizer como funciona esse serviço online, né? Como é que é um contrato de prestação de serviço online, quais são as premissas e as entregas, então o que aqui eu prometo, me comprometo a entregar, né? E quais são as coisas que não fazem parte desse trabalho, quais os recursos que serão necessários para que a gente possa dar aula online dentro do fluxo de trabalho, né? Agregar esse serviço no fluxo de trabalho, da rotina de trabalho da empresa, que formato a gente ia fazer de acompanhamento das aulas para informar a progressão, como é que eu ia analisar o desempenho ou as sensações, as percepções daqueles alunos, e como é que é o roteiro para o trabalhador, né? Porque logo em seguida, então, eu fiz um rascunho de um roteiro para quem vai ser o aluno, né? Que é preencher um formulário de inscrição, fazendo uma anamnese, explicar a ferramenta de comunicação, falar um pouco sobre yoga, sobre as modalidades de yoga ofertadas, então, que a ideia era de ofertar várias e 2, 3 opções, por exemplo, só trabalhar respiração pranayama, trabalhar a meditação, trabalhar com asanas, trabalhar o yoga dance. Então a gente pensou em como é que a gente ia, que modalidades a gente ia ofertar, quais as articulações entre a dança e yoga que a gente ia desenvolver ali com as pessoas e quais as atividades propostas, né? Que material que a pessoa precisa para praticar, quanto tempo é a prática, quais as ferramentas de acompanhamento avaliativa, então, a cada X período de tempo, como é que a gente ia acompanhar esse processo, a pessoa está satisfeita e tal. E eu ainda tinha muita coisa para pesquisar, né? Por exemplo, os termos a gente ainda estava discutindo, que termos a gente usar, usuário, trabalhador, se ia ser encontro, se ia ser aula, se eu ia ser o instrutor, facilitador, professor, enfim. A gente também tinha que estudar um pouco mais sobre educação corporativa
E eu fiz um capítulo, cheguei a estudar bastante, a me dedicar sobre educação corporativa, sobre essa questão do paradigma cognitivo comportamental no ambiente laboral, né? Essa relação com as práticas propostas corporais meditativas, né? Do quanto a pessoa percebe a melhoria no seu comportamento, ou a mudança no seu comportamento a partir das práticas, como é que eu ia poder fazer essa medida, né? Através do acompanhamento. E como que ia ser o ambiente de trabalho nesse ponto de vista do design instrucional, né? Como é que é criar essa estrutura toda. Que resultado cognitivo, que se era desempenho, se era foco, se era mudança comportamental, que coisas a gente poderia ofertar para a pessoa, então, escolher, optar qual é a atividade que ia realizar, e essa questão de falar um pouco sobre as adaptações para a sociedade ocidental do yoga, né? Porque eu também sou instrutora de yoga, me dedico à prática de yoga há muitos anos e fiz formação e hoje trabalho com yoga. Então, a ideia era da gente fazer um projeto voltado para yoga e dança. Aqui é só uma das referências bibliográficas, né, de design instrucional. Aqui um pouco sobre algumas pessoas do meio do yoga e da dança que eu pensei da gente estudar, explorar, né? Mas basicamente é um projeto de criar uma empresa, né, que oferta serviço para outras empresas. Então, de criar um roteiro para dar aula de dança online naquele intervalo do trabalho, né? Sei lá, trabalha 4 horas, faz uma pausa com uma atividade de yoga ou dança escolhida pela pessoa com acompanhamento dentro do horário de trabalho, ofertado pela empresa. Então, o meu contato como de oferta seria diretamente para a empresa e trabalharia com os colaboradores. Eu acho que é isso aí, Márcio. Tu queres que eu fale mais alguma coisa? Senão eu vou parar de partilhar. Pode parar, daí eu já vou fazer uns comentários. Sim, quando eu te convidei também para essa segunda parte da conversa, é porque eu acho que aqui também a gente aponta, a gente fala muito dos desafios, né, da dança no campo do ensino formal, né, o ensino escolar, né, então, e a gente reconhece isso como parte da formação, experiências de estágio que nós temos nos nossos campos acadêmicos estão quase que 100% do tempo voltadas para essa perspectiva de pensar o ensino de dança, né? Aqui a gente está falando de um ensino que já não se vê na caixinha do ensino, né? Então já começa pensando esse tema, né? Que é o tema assim, bom, eu estou falando do docente, professor, ou eu estou falando do facilitador, eu estou falando do instrutor, eu estou falando do mediador, eu estou falando de um curador de conteúdos, né? Então, que são terminologias novas e que abrem um espectro para a metodologia ativa e para o protagonismo do aluno. Quando o professor se torna um curador de conteúdo, realmente eu exijo, né, que ele perceba o outro como protagonista, né, porque ele é alguém que ele é um banco de dados, ele é uma biblioteca de conteúdos, né, que ativa, que orienta, que acompanha a pesquisa, por exemplo, né? Então a gente sabe que às vezes o alunado ele sabe buscar no Google, mas ele não sabe triar. A triagem é o mais difícil, né, hoje, né? A gente tem acesso a 5.000 informações, quais são as relevantes, quais não são informações fake news, né, que agora a gente fica falando tanto disso, né? Então, esse é um dos trabalhos do docente do mundo contemporâneo, do docente no ambiente digital, né? E a ideia dos roteiros, que seriam também um tipo de cartilha, é uma ideia muito recorrente, ela tem uma forte presença na educação corporativa desde a sua história, lá das origens da educação corporativa, e se a gente pensa isso no Brasil, né, SESI, SENAI, SESC, SENAC, né,
e contratavam instrutores, eles não chamavam de professor, era o instrutor, e dentro do pagamento o instrutor tinha que escrever um manual, né? Ele tinha que montar um manual didático, né, de conteúdos dos cursos que ele ia oferecer. Né? Então, na primeira vez que ele oferecia o curso, ele vendia e entregava os direitos desse manual, né, que passavam a pertencer ao banco de manuais, de cursos daquela instituição. E nas segundas, terceiras, quartas vezes, ele continuava ministrando aquele conteúdo, podia replicar, podia se tornar um instrutor que ensinava outras pessoas a ensinar aquele conteúdo, enfim. Né? Eu acho que esse é um dos aspectos interessantíssimos desse trabalho, extremamente desafiador. Né? Eu venho acompanhando um movimento grande no Brasil, no campo das ciências humanas, né? Das ciências naturais, das ciências biomédicas, enfim, que vem buscando dar mais robustez, mais cientificidade, né, ao nosso trabalho. Né? Então, o trabalho artístico, o trabalho das humanidades, né, e que tem visado não apenas, né, aquele aspecto que a gente tão comumente corrobora e reforça, que é a subjetividade do professor, do artista, do alunado, mas pensar esse protagonismo num campo, né, que constrói um ambiente que permite, né, reunir o máximo de dados, né, de fundamentação, que a gente tem chamado um pouco de evidências científicas disponíveis, né, esse banco de informações disponíveis que nos permite, que é uma das coisas que o professor do presente, já não vou dizer do futuro, porque é isso, do futuro é um risco, né? Isso que a gente fez é uma coisa que está aí, é hoje, ele é viável, ele é contemporâneo, mas certamente em 2 anos isso já envelheceu, já é uma ferramenta que precisa ser toda ela revisada e repensada, né? E, ao mesmo tempo, criar uma horizontalidade na relação, né? Uma educação mais relacional, que valoriza tanto a posição de protagonismo do discente, quanto o background, de experiência desse docente, que vai ser esse banco de informações, esse orientador, esse curador de conteúdos, né, e tal. E, ao mesmo tempo, quer dizer, então tem tudo isso. Então tem a educação tecnológica, tem aquilo que a gente já falou lá no início, né, falando do outro projeto, aquela ponte entre essas temporalidades estendidas, né, lá da antiguidade até os dias atuais, né, e tal. Tem tudo isso, e a gente também tem um outro fator que eu considero muito importante quando a gente estuda essas formas da educação corporativa, que é pensar de uma forma mais objetiva e aprender a pensar no campo da gestão, da gestão para o ensino, né, uma avaliação melhor dos nossos recursos, um cálculo mais objetivo dos custos do nosso trabalho, né? Como eu aplico recursos, o valor, né, e o tempo utilizado na aplicação de uma determinada metodologia, o custo que aquela metodologia aplicada tem, tanto na formação do professor, quanto no tempo que eu vou utilizar para aplicá-la, né? Então, o fator temporal, né, na sua relação com a capacidade de avaliação financeira, né? As condições de gerar acessibilidade e toda a logística possível, né? E acho que uma das coisas mais bacanas e realistas que às vezes as pessoas não conseguem perceber é que na educação corporativa eu consigo fazer uso de grandes plataformas das empresas, das unidades produtivas. Quando eu estou falando de educação corporativa, eu não estou pensando só na empresa, na indústria, estou pensando no Senai, no SESI, né, porque eles também trabalham nessa matriz da educação corporativa no país, historicamente com grande sucesso. Então, a gente também está falando de empresas públicas, não está falando só da iniciativa privada, a gente está falando de um setor que pensa a capacitação humana dos adultos, né? O aprendizado permanente, a educação continuada, né? Tudo isso que a gente fala já há tanto tempo. Visando pensar também em termos logísticos essa acessibilidade, né, Jô? Que é uma coisa tão difícil. A gente vê como é precarizado o acesso, por exemplo, às plataformas de internet,
ou o baixo nível, né, de dispositivos, né, que podem ser acessados através de uma plataforma, por exemplo, universitária, né, que são plataformas mais simples, menos robustas, menos capazes de receber material mais complexo. Então, filmes muito extensos, com altíssimo nível de definição, tu não consegue colocar. Né? A pessoa não pode ter uma experiência, por exemplo, quando a gente está falando em arte, uma experiência sinestésica, por exemplo, rica, imersiva, ela não tem como acontecer numa plataforma comum. Né? Ela não suporta, né? Em termos de... A gente está pensando aí em termos de informação, de dados, efetivamente, ela não suporta aqueles dados. Né? Então, ela acaba ou caindo, é isso então. Além de tudo, como elas não têm a velocidade, a robustez, né, o próprio alunado carece, né, porque ele vai acessar isso através de uma mídia móvel, em geral, né, a maior parte acaba acessando através de mídias móveis, que também sofrem a sua compactação. Né. Se a gente tem, né, esses grandes guarda-chuvas, né, e essas parcerias, né, que eu acho que em outros países essas parcerias elas são muito vivas, né, entre a educação pública, a iniciativa privada, o empreendedorismo, né, elas são muito vivas e menos vistas de formas negativas também, né, elas permitiriam que a gente pudesse transitar de uma forma mais complexa, inclusive com objetos que eu penso atualmente, né, a gente vem falando muito na experiência imersiva, né, sensorial, sinestésica no campo das artes. Já pelo menos há 2 décadas a gente vem estudando e percebendo como as obras estão indo muito nessa direção, né, cada vez mais sinestésicas. É vídeo com áudio, com não sei mais o que, com isso e aquilo, com o corpo em movimento, com sensações, né? Agora eu estava lendo uma pesquisa, uns trabalhos, né, então, que estão aí buscando, assim, dentro do metaverso, como levar para dentro do metaverso aquilo que ainda não existe, que é assim, você tem o passeio, você tem a experiência, você tem o avatar, você tem a tridimensionalidade, mas você não tem os cheiros, não tem isso. Então, como é que eu vou investigar para levar isso, para levar essa menção, essas sensações, né, para dentro desse lugar, né? Eu posso trocar de roupa, né, lá no armário, fazer uma boutique, posso comprar uma obra de arte num sistema NFT, posso fazer tudo isso, mas eu ainda não tenho como sentir o cheiro da maçã, do perfume da maçã e tal, né? Enfim, né? Mas já estão buscando, já estão atrás, né, disso, né? Então eu acho que é uma coisa muito desafiadora, né? Desafiadora porque realmente ele, primeiro, assim, eu sempre tenho dito assim que eu acho que uma das coisas que mais eu acho emocionante nesse momento histórico em termos de ensino é que retira finalmente daquela posição de não é a posição da mestria, mas tira aquela noção, né, de professor como centro de poder, né, do conhecimento. Né? Então a gente está no meio de uma espiral de conteúdos, né, e se deslocando naquele labirinto de conteúdos, né? E a gente tem que ter essa capacidade de, inclusive, abrir mão desse poder, né, que não vai nos acrescentar mais nada, né, e a gente nem tem como ter esse poder hoje diante, como eu digo assim, ó, diante do irmão Google, nós não somos nada, né, quer dizer, o que ele é capaz de... Detentor do saber, né? Na verdade, assim, a informação está distribuída, disseminada, né? A informação é o que é mais descentralizado hoje. Você consegue informação em muitos recursos diferentes. O papel do professor ou do instrutor, ou, enfim, daquele que conduz o processo em uma formação, é exatamente selecionar e orientar o estudante a selecionar. Então, ensinar como que no meio daquela água turva, cheia de opções para te pegar ali dentro, e te interessa poder pensar exatamente aquilo que você não vai perder tempo e você vai buscar exatamente a informação que lhe é útil. E aí entra uma outra história, né? Um conhecimento que está indo muito pro aquilo que é útil, aquilo que eu posso usar neste momento
e que eu vou guardar ele para usar outras vezes, e não um conhecimento, e todo interligado muito por utilidade, né? E não um conhecimento, um arcabouço muito grande de coisas que eu não vou utilizar. Então, a tecnologia nos trouxe essa possibilidade, né? De rapidamente já o menino hoje aprende uma coisa, amanhã ele está fazendo um vídeo sobre isso e já está postando no seu canal, porque a criança do adolescente já tem canal, enfim. E é um ensaio para a vida adulta, porque nós estamos vendo aí quantos adultos estão trabalhando com seus canais, enfim, de diferentes tipos de assunto. E então, o que é que o educador faz? O educador, mais do que nunca, vai poder conduzir a pessoa na sua busca. Ah, eu quero saber mais sobre moda. Moda quando? Na Idade Média, este autor, este canal, este assunto. Então, é a pessoa que adulto responsável que sabe um pouco mais para conduzir. E na educação corporativa, eu acho muito interessante, porque no caso, a proposta de trabalho que eu apresentei, né? É como se fosse uma pequena fuga do trabalho durante o horário de trabalho. Uma saudável fuga, porque você vai. O ócio criativo, quem é que cunhou esse termo? Agora eu não sei, mas eu me lembro que as empresas de tecnologia usavam muito. Domênico De Masi, que usa muito. Isso, o ócio criativo. Ou seja, é uma pequena pausa que depois a pessoa pode voltar se sentindo melhor para continuar. De repente, uma coisa que estava cansativa passa a ver com outros olhos a continuação daquela atividade, ou vai para uma outra atividade que ele possibilite criar em cima daquilo que ele vinha trabalhando. Então, eu vejo como pequenos espaços de ócio criativo. A gente, dança vista como ócio. Não é nesse aspecto. É uma possibilidade da pessoa pausar aquela atenção que estava em determinado momento e ativar outras coisas, ativar o próprio corpo, ativar outros canais que ela não estava trabalhando nesse momento, outros músculos que não estava usando, e depois voltar para o trabalho com uma outra percepção, uma outra sensação sobre si mesmo e sobre o próprio trabalho, de repente. Exatamente, exatamente. Eu acho isso um grande ganho dentro dessa perspectiva desse projeto e da possibilidade que ele abre uma janela para a gente pensar várias formas de interlocução e presença, né? Eu sempre, quando a gente conversava, eu lembro assim, já nos anos anteriores, se falava um pouco também muito da experiência do teatro empresa, né, que foi um dos que primeiro deu esse passo na direção da área de segurança do trabalho. Já há muitos anos, as indústrias contratavam esses serviços de teatro empresa que trabalhavam temáticas, né, de segurança do trabalho, né, de forma lúdica, recreativa, com um pouco de elementos de um teatro didático, né, e faziam leituras, por exemplo, orientavam inclusive a leitura, porque às vezes as cartilhas também têm uma opacidade, né? Tu entrega uma cartilha para o teu funcionário para ele ler sobre um assunto, ele não lê, ou ele passa diante daquele mural de avisos, com todo aquele material bonitinho ali, impresso e colocadinho ali, mas tu não tem muito tempo, né? E aí ele passa a ter um olhar novo, né? Porque ele é levado a uma experiência, como a gente fala, é essa janela do ócio criativo, que é uma janela de êxtase, é uma janela de efervescência, né? É um tempo denso, né? Imagina, né? Uma experiência de meditação, uma experiência de dança, ela densifica o tempo. 15 minutos de meditação é um outro tempo, né? A gente não tem como medir isso na forma só dos 15 minutos, né? E o que isso representa de densidade do tempo e de potencialização, de bem-estar, saúde. Eu acho que aí entra um pouco também a área da psicologia positiva, que vem pesquisando muito nessa direção do bem-estar, né? Bem-estar, a noção de saúde coletiva, né? Então, que vem lá dos estudos da saúde comunitária, etc. e tal, mas que hoje está se pensando de uma forma mais ampla, em instituições que ela não tinha
coberto, né? O problema antes eram as comunidades, agora é o mundo do trabalho, é as pessoas no interior das empresas, né? Constantemente, na condição da tua pesquisa, que era bem para o contexto de home office, vejo muito isso, que é isso, as pessoas trouxeram o trabalho para dentro da vida doméstica. Né? Então, até que ponto, né? Então essas fronteiras também se esgarçaram e elas ainda estão sendo questionadas, né? A gente vê que tem gente dizendo que tem que voltar integral, tem gente dizendo que não vai nunca mais voltar da mesma maneira, que vai se configurar um modelo de organização híbrida do trabalho. Tem outras empresas... Tem empresas que já estão. Que foram definitivamente para o mundo digital, né? Tem empresas que já estão híbridas, né? Isso abriu um mercado que as pessoas talvez nem todas saibam, mas, por exemplo, tem muito brasileiro trabalhando aqui e ganhando moeda estrangeira. Isso. Né? Porque profissionais, principalmente na área de tecnologia, que, né, na área de desenvolvimento, várias empresas de tecnologia, que antes teria que deslocar a pessoa para o país de origem da empresa, no caso, custear a viagem, estadia, de repente, treinamento, tudo feito lá, trabalhar lá. E muitas empresas estão contratando brasileiros que ficam onde estão ganhando moeda estrangeira. Então, as empresas tornaram híbridos seus escritórios. Aliás, tem umas que flexibilizam o dia de ir no escritório. Então, você escolhe, quer ir quarta e sexta, ou quer ir terça, quinta e sexta, ou quer ir... Uhum. E as pessoas gostaram disso. O mais interessante é que as pessoas gostaram disso. Porque, por exemplo, o professor de sala de aula, né? A gente viveu aí um momento remoto intenso, uma experiência intensa, positiva e negativa, ok? Sim. Você que dá aula era maravilhoso, porque principalmente, né? Você que dá aula para criança, né? Porque é ensino médio, que os alunos conversavam em aula. Você passou a dar aula, meu aluno, você não estava precisando pausar para interromper, para tirar a pessoa. A pessoa fazia a pausa dela. Ninguém, não tinha como coordenar isso. E a pessoa tem que entrar num processo de autonomia. Eu estou aqui para aprender este assunto e eu vou me dedicar e eu vou aprender. A gente viu muito isso na universidade cada vez mais. Porque se a pessoa não tinha autonomia, era a oportunidade de desenvolver. Por quê? Porque você estava do outro lado e não tinha como você botar a mãozinha no ombro, tocar, olha aqui, vem aqui, vou te mostrar, tá aqui o livro, abrir o livro para a pessoa tocar, né? Então, existe um aspecto positivo e muitos profissionais acharam extremamente positivo trabalhar em casa. Então, as empresas abriram e pensa que se você tinha um escritório que alugava para ter 30 funcionários, hoje você tem 15 funcionários, pela metade do tamanho do espaço, material, energia, tudo. Então, aconteceu, né? E eu vejo que a escola, aí quando eu falo escola, é porque eu trabalhei na escola de educação infantil até o pós-graduação, escola para mim é tudo, né? O universo da educação, ele precisa entender que esses processos aconteceram e dar possibilidade para as pessoas em todos, manter essas possibilidades. Então, o que eu tenho de remoto na escola, o que eu tenho de possibilidades de autonomia na escola, o que design de aprendizagem a minha escola vai ter para lançar essa gente para o mercado de trabalho, não é? Eu tenho que alfabetizar essas pessoas digitalmente, porque elas só sabem usar o celular e elas não sabem trabalhar com outros sistemas que hoje são necessários, ou não tenho? Será que os alunos de hoje já nasceram sabendo tecnologia, ou são apenas usuários da tecnologia e não poderiam desenvolver algum processo tecnológico? Então, várias coisas que a gente pode pensar em como é que a escola pode fazer. E na dança não é diferente, não, porque vários recursos. A gente antes brigava por uma caixa de som, né? Ali para ter a aula de dança.
Hoje é um aparato tecnológico que pode ter N possibilidades, inclusive projetos aí. Carne Digital está mostrando quantas possibilidades a gente pode ter para dança, né? Em dança, na área digital, né? Então eu vejo assim, a educação, abrir espaço, estreitar as barreiras, né? Encontrar espaços onde você possa atuar como profissional da dança é importante. Eu tive essa ideia aí, mas você vai ter uma ideia melhor que a minha, com certeza. É incrível, né? Enfim, estamos chegando aqui a nossa 1h30, né? Em geral eu procuro usar 1 hora, mas esse papo foi tão bom e a gente acabou fazendo esse intervalinho também, porque como a gente tinha 2 temas para tratar, o desafio hoje era pensar 2 questões, né? Que eram esses 2 desafios desses projetos, né? Desenvolvidos e um deles construído, o arcabouço do projeto, como maneiras de ajudar e também colaborar outras pessoas a roteirizar seus caminhos, né? É um pouco assim, eu diria que hoje foi um encontro de curadoria de conteúdos, né? E a gente fez uma curadoria em cima de 2 projetos experimentados, né? Um deles que foi realizado, né, transversalmente a várias disciplinas do curso de graduação em dança, e o outro que foi uma reflexão transversal também entre novas tecnologias, né, design instrucional, gestão, né, porque eu acho que ali a gente também está pensando numa relação de valoração, né, como é que o trabalho do profissional de dança é visto quando ele se desloca do ambiente convencional, onde a gente espera encontrar um professor de dança. Né, um professor de dança, um professor de yoga e tal, né? Que ali eu vou naquela escola, eu vou naquela academia, ou eu vou na escola pública, ou eu vou na escola privada, né? E tá lá o professor ministrando uma aula e ele recebe aquele soldo que é meio que pré-definido, né, pelo mercado do ensino ou pelo valor da hora-aula no setor público, né, que é um valor pré-fixado para todos de maneira igual, homogênea. Né? E aqui não, quando a gente pensa nisso, a gente também pensa no potencial gestor desse profissional, né? Que ele vai ter que construir uma carteira de ideias, né? E uma maneira assim, de precificar o seu trabalho. Né? Mas eu queria, só para a gente finalizar, te deixar assim, aí um bate-bola assim, para a gente fazer o encerramento, pedir teus agradecimentos, falar o que tu achou que faltou aqui, né? Aquela coisa toda, de comentar, mas a última questão que muitas vezes nos questionam, quando a gente trabalha com essa perspectiva, que é um questionamento, mas isso está muito distante do estudante, da escola pública, né? Então, sempre quando eu vou em algum lugar também, acredito que já tenha tido esse tipo de experiência, a gente vai falar, vai conversar, as pessoas sempre nos dizem que a realidade social é muito diferente, né? Que as pessoas não têm acesso. Aí eu sempre digo, olha, se a gente levantar estatisticamente o número de celulares que existe no Brasil, né, tem mais celular que gente, né, no país, praticamente. Então, pensar um pouquinho essa questão, assim, né? E porque eu acho que quando tu já falaste um pouco sobre isso em outros momentos, e aqui tu deu uma pincelada, né? Quando a gente pensa tecnologia, a gente pensa um espectro muito mais amplo, que desde cortar um papel e fazer um origami é uma tecnologia. Né? Então, também a gente não deve pensar que tecnologia só está lá na ponta, mas é uma maneira de estabelecer um raciocínio, né? O raciocínio tecnológico, né? O pensar tecnológico, né? Que é a fabricação de objetos, né? Essa poética da fabricação dos objetos também do mundo, e que eu acho que isso está em todas as formas com que a gente se relaciona com a vida. Né? Mas é difícil, né, a gente mostrar esse leque e dizer, olha, tecnologia não é só a pessoa no celular, né, passivamente, né? Não é só isso, é bem mais do que isso, né? Então, eu te deixo esse problema aí, o que tu tem visto, pensado sobre esse desafio, quando para nós, professores que têm essa paixão, esse tesão, não é uma fé, nem diria que é uma fé, mas assim, que lutam em prol, né,
desse letramento no ambiente digital, né, para toda a população, né, porque eu acho que a gente está nessa luta também juntos, entendendo que é só por esse caminho também que as pessoas também vão poder confrontar as relações, se tornar um pouco mais horizontais no campo do poder, já que praticamente hoje tudo depende disso, né? Uhum. Eu posso, assim, falar da minha experiência ali no próprio curso de dança, quando eu quis construir o Cosaedro e eu fui procurar uma impressora 3D para criar o objeto. Então, a caneta é um objeto que alguém um dia desenhou e criou, e hoje ela tem diferentes modelos, variações, né? Começou com a pena e com a tinta, necessidade de usar o papel, exato, a gente vai evoluindo, né? Tem diferentes tipos, espessuras, serve para isso, serve para aquilo. Hoje existe um monte de tecnologia só para uma caneta. Então, a gente não pode pensar, esse é um ponto. Então, por isso que eu sempre fui muito adepta do aprender fazendo, né? E por isso que na escola onde eu trabalhava, a gente fez um movimento enorme para criar um espaço maker. E o espaço maker não precisa ser uma coisa sofisticada como uma impressora 3D. Você pode ter pequenas coisas que fazem com que a criança mesmo construa as próprias tesouras, papel, madeira, martelo, prego. Você começa a criar um espaço maker. Muito material reciclável, dá para construir um monte de coisa. Eu dava aula de robótica para as crianças sem ter aula de computação desplugada, né? Então, dá para te trabalhar muita coisa de conhecimento sem ter o recurso exatamente. Agora, vamos admitir que toda criança, a partir dos 10 anos, o pai dá um jeito de dar um telefone. Por quê? E uma conexão. Porque vai para cá, vai para lá, vai para casa da tia, vai para casa do pai, vai ficar fim de semana não sei com quem, e a criança tem um telefone. E não dá para pensar que é uma determinada faixa econômica e social que tem esse recurso. Não, a gente vê muitas crianças. Eu fiz o meu estágio de Fundamental 2 numa escola pública, todos os alunos tinham celular, eram alunos de 8º ano. Tá? Então, 8º ano, hoje tem 13 anos, né? Todos tinham. Então, eu trabalhei com eles, a gente explorou usando o celular, com QR Code também. Enfim, uns não conheciam QR Code, eu apresentei o que era, sabe? Eu acho que você não pode pensar que não vai ter esse recurso. Esse recurso, ele existe, e às vezes ele atrapalha a aula, tá? Quando o professor quer que leia alguma coisa que está impressa, você tem que mandar, larga o celular, fulaninho, aqui não, na hora da prova, põe o celular para lá, uma caixinha, passa a caixinha. O professor passa a caixinha na escola pública para recolher os telefones para fazer prova. Então, não é assim você dizer que não vai ter um telefone. Agora, claro, você tem que pensar em abranger o grupo inteiro. Tem criança na própria escola pública que tem iPhone. Tem criança que tem um telefone que não tem dados móveis controlados, enfim, que o pai paga uma taxa ali e ele não tem como acessar. A escola pública não tem internet, né? Só em determinadas salas. Na escola que eu fiz estágio só tinha uma sala que tinha conexão, que era espécie de sala transformada em auditório, assim. Então, é isso. A realidade é essa, verdade. As escolas públicas não estão preparadas, mas a gente tem que ter a esperança de que as coisas vão melhorar, né? Para as nossas escolas no país trabalhar para isso e também trabalhar desplugado. Você não precisa trabalhar conectado o tempo inteiro. E o celular, mesmo sem internet, você pode gravar e depois, com a internet, pode passar, trocar por WhatsApp as imagens, editar os vídeos dos alunos do ensino médio lá. Eles não usaram a internet na aula de dança quando eles gravaram, eles só gravaram. Aí, determinado grupo lá, 2 se reuniram e editaram em casa. Então, juntaram as imagens que todos os 4 filmaram e editaram. Então, não impede que você use a tecnologia, mas é claro que a gente sabe que existem muitos desníveis. Mas eu trabalho em sala de aula há 30 anos, eu trabalhei com formação de educadores para aprendizagem na área de tecnologia e mídia e educação, e até hoje posso afirmar, porque me afastei agora, ainda este ano, da sala de aula e da parte de formação continuada dos educadores, até hoje tem educador reclamante de tecnologia e tem educador apaixonado.
Então, a gente vai ter crianças no mesmo nível também. Vai muito daquilo que a pessoa gosta, né? Não, ninguém é obrigado a gostar também de tecnologia. E eu acho que a gente pode ofertar possibilidades. Ofertar possibilidades é sempre a melhor opção para o educador. E eu aproveito então, Márcio, para agradecer e dizer para vocês que aproveitem essas experiências nesse curso, que tem uma enormidade de possibilidades dentro da própria universidade, fora dela, estudem muito, leiam e aproveitem aí as aulas do Márcio, especialmente quando ele quiser que vocês montem a parte financeira dos projetos, porque é o único professor do curso que pede isso. Tá, gente? Um grande abraço, muito obrigada, Márcio. Gente, eu quero super agradecer mais uma vez. A gente iniciou então as gravações desse semestre, né, com essa perspectiva, né, de conversar sobre projetos, né, e algumas realizações em ensino, né, de dança. Vamos conversar agora, nossa próxima lista aí, a gente tem o Tainan, que a Jo já conhece também, que vou gravar com ele, o Gabriel, que é lá do Amplo também, que vai fazer uma entrevista comigo, a Tracy, que agora está no Espaço Caldeira, que vai receber nossos alunos em breve lá no Caldeira, e também vai gravar aqui conosco. E é isso, né? É o mundo dos canais também, né? E acredito que muitas vezes numa conversa dessas de 1h30, a gente consiga realmente fazer uma curadoria muito ampla de conteúdos e dá para preencher um caderno com 1000 janelas, né? De ideias, de coisas que surgiram aqui. Eu espero que seja muito profícuo, que fecunde vocês, que problematize, que se incomodem, que se sintam desafiados pelo nosso papo, que o objetivo é esse, né? O objetivo é esse, é abrir o leque de reflexão e gerar esse potencial aí, assim, para uma educação, para novas formas de pensar o campo da educação. Obrigado demais, Jo. Obrigada, Márcio, sempre à disposição. E nos seguimos conversando nessas parcerias, tá? Muito grato. Obrigado. Boa sorte, pessoal.